O amor seja sincero. Detestai o mal. Apegai-vos ao bem. Que o amor fraterno vos una uns aos outros com terna afeição, prevenindo-vos com atenções recíprocas. Sede zelosos e diligentes, fervorosos de espírito, servindo sempre ao Senhor, alegres por causa da esperança, fortes na tribulação, perseverantes na oração. E nós queremos pedir que essa palavra se atualize nesta noite. Mas para que ela se atualize, nós podemos convidar Jesus para permanecer no nosso meio. Vamos dizer a Jesus: seja bem-vindo, Senhor. Seja bem-vindo entre nós. Seja bem-vindo no nosso coração. Seja bem-vindo, Senhor, neste momento de graça, de encontro, de partilha, de formação. Senhor, seja bem-vindo. E convidando o Senhor para estar no nosso meio, nós queremos, ao mesmo tempo, estabelecer o Teu senhorio sobre as nossas vidas. E proclamar, Jesus, a nossa vida está nas Suas mãos. A nossa vida pertence a Ti, Senhor, e nós não queremos viver de outra forma. Nós queremos, nós desejamos, eu quero. E vai dizendo isso agora pessoalmente. Eu desejo que o Senhor se estabeleça verdadeiramente como meu dono, como Senhor da minha vida, Senhor do meu tempo, Senhor das minhas atitudes, das minhas palavras, dos meus pensamentos, Senhor dos sentimentos presentes no meu coração. Jesus, estabelece o Teu senhorio na minha vida. E ocupa hoje o lugar que é Teu, ocupa hoje o lugar que pertence somente a Ti. Tu és o Senhor. E ensina-nos a fazermos sempre a escolha pelo bem. E quando nós Te pedimos isso, nós sabemos que escolher pelo bem é escolher pela Tua vontade. Eu escolho pela Tua vontade que se manifesta neste momento. E me coloco totalmente nas Tuas mãos, como um instrumento pequeno, incapacitado, mas que quer ser, acima de tudo, canal para esses meus irmãos, mas ser atingida pela graça, para que ela não passe por mim, que ela realize a obra primeiro no meu coração. Nós Te pedimos isso por intercessão daquela que é a mãe da Canção Nova, por aquela que é senhora, por aquela que tem direções claras para nós, e nós estamos pedindo, seja a senhora a mestra, a formadora, aquela que nos conduz a esse conhecimento da vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu já estava com saudade das nossas aulas, né? Eu queria começar trazendo as considerações que a Tarciana fez em relação a um escrito meu que está lá na introdução da 4ª semana. Ela citou um parágrafo que eu escrevi, onde eu disse assim: mas a felicidade não é para ser buscada, a felicidade chega. A felicidade é consequência de uma vida vivida com significado. Eu entendi isso lendo os livros do Padre Amedeo Centini. Eu entendi isso estudando
a teoria de Viktor Frankl sobre a logoterapia, mas, acima de tudo, eu entendi isso no Evangelho. Porque Jesus, ele foi alguém que ele não buscou a sua realização. Jesus foi alguém que se doou. Um ser aberto que se deu por inteiro. Então, esse é o entendimento que eu descobri, essa é a descoberta que eu fiz. A felicidade não é para ser buscada, ela vem como consequência. E quando ela vem como consequência de uma vida vivida com significado, a nossa vida tem um colorido diferente. A realização chega, mas a realização é fruto de um esvaziamento de mim mesmo para a dedicação de uma causa. Porque o ser humano é um ser ele é um ser aberto. Você e eu estamos aqui na Canção Nova para nos dedicarmos a uma causa que tem nome, Carisma Canção Nova. Você não veio para ser feliz, buscar a felicidade e para fazer os outros felizes. A felicidade vem como consequência. Na medida que nós entendemos o sentido do nosso chamado, o sentido da nossa vocação, a felicidade chega. E essa experiência faz a gente transcender até as dificuldades que a gente vai se deparando. E cada vez mais eu vou aprendendo que a gente não pode estar apegado a nada. A cargo, a lugar, a pessoas, a gente precisa estar livre. Hoje, para mim, foi uma surpresa quando a Luzia anunciou que eu não sou mais a responsável pela equipe vocacional. Eu não estava sabendo daquela decisão que o Nelson e a Márcia iam assumir. E, de repente, eu falei assim, nossa, eu estou empolgadíssima com o trabalho da equipe vocacional. Eu tinha planos, eu tinha projetos. A equipe está se estruturando. E eu falei assim, nossa, eu não sou mais responsável. E eu descobri hoje, com a doutora, que a minha nova função no conselho me desvincula totalmente da formação. Ela é extremamente executiva e administrativa. É paradoxal, não é? Mas é a lógica de Deus. Também nisso a gente precisa ir aprendendo a encontrar um sentido. Como será? Como se dará? Não sei. Mas a gente está aí, né? A gente não deixa de ser aquilo que a gente já é. Por isso que é importante a gente descobrir a nossa missão específica dentro do carisma. Porque eu não sou somente aquilo que eu faço. Eu não sou para o carisma aquilo que eu realizo. Eu sou aquilo que Deus me constituiu. E aquilo que Deus constitui, ninguém tem poder de tirar. Nada. E isso é que vai fazendo a gente cada vez mais livre. Não é? Então, por isso que eu também fiz questão de trazer as considerações da Tarciana, porque vem de encontro com aquilo que eu estou vivendo, mas que a comunidade também vai viver, com todo o novo que a gente começa a partir dessa etapa. E ela disse assim na partilha dela, entendi bem esta expressão da realização, que é consequência de uma vida vivida com significado. E também entendi a última expressão sobre o não vir para ser feliz ou para fazer os outros felizes ou para buscar a felicidade. Mas compreendo que a força desta afirmação está na sua contextualização e conceituação de felicidade. É isso mesmo. Não é uma palavra jogada, está dentro de um contexto, né? Dentro do contexto do significado do meu chamado, do significado da vocação que cada um de nós recebeu de Deus. Muitos entendem o conceito de felicidade como uma autorrealização. Isso é negativo? Claro que não. É natural, não é? Como foi bem demonstrado pelo padre Amedeo Centini na Escola de Formadores. Nesse sentido, a assertiva está correta.
ainda mais nos dias de hoje em que o hedonismo, o relativismo e tantos outros ismos estão em voga. Além disso, nesta ótica de felicidade meio utilitarista, o que prevalece é minha vontade, o que eu acho. Porém, preciso argumentar numa outra ótica. E aí a beleza da partilha, né? De acolher o pensamento do outro. Boa parte dos filósofos e teólogos cristãos classificam a busca pela felicidade como algo inerente à pessoa humana. E é mesmo. Nós fomos feitos para ser... É para a felicidade. A palavra de Deus já diz isso, né? Que nós fomos criados. Também filósofos racionalistas materialistas. A questão está no conceito de felicidade. Para Tomás de Aquino, por exemplo, a felicidade suprema para o homem é a visão beatífica de Deus. Para os estoicos, a felicidade consiste em praticar o bem. Para Marx, a felicidade está na igualdade. Numa ótica mais depurada, acredito que posso dizer que busco sim minha felicidade porque é uma tendência ontológica, é uma tendência do ser. E é isso mesmo. É do meu ser. Uma busca que só é verdadeira dentro da ótica de uma vida vivida com significado. Porque houve um chamado, existe uma causa. Não é? E nós entendemos o sentido do chamado que recebemos. A dedicação ao carisma Canção Nova é sinal dessa busca autêntica. Então, eu posso responder aquilo que eu disse lá em cima com essa visão também. E é por isso que as diferenças, elas, como diz o diácono, elas não são barreiras, elas são riquezas. E a gente vai se abrindo a interpretar o mesmo conceito de uma outra maneira. Porque pressupõe uma resposta ao ser absoluto, ao outro absoluto, que é a fonte de felicidade e a felicidade. Este outro absoluto que tem sua face revelada no meu próprio interior e nos outros. É isso mesmo. Muito obrigada pelas considerações. Vale a pena a gente trazer nas contribuições dos irmãos. A Linda colocou várias perguntas, várias dúvidas. E, na medida que a gente for falar, retomar o tema carisma dos fundadores, a gente vai responder. E eu trouxe também o Hugo, né, Hugo? As perguntas do Hugo. Perante a formação correspondente às semanas anteriores, acredito que entendi o que é carisma de fundação e carisma da fundação. Isso mesmo. O carisma da fundação, ele compreende duas realidades. Existem duas vertentes dentro do carisma da fundação, que é justamente o carisma de fundação próprio dos fundadores e o carisma do fundador, que hoje a gente vai explicar melhor o que é um, o que é outro. No entanto, durante a explicação do carisma dos fundadores, dentro dos quais estes dois termos estão enquadrados, houve uma referência à missão específica e individual de cada um. Pelo que eu entendi, isso entraria no campo do carisma da fundação, o qual o fundador vai descobrindo e revelando aos outros membros, mas cada um é chamado a mergulhar nesse mesmo mistério. É isso mesmo, Hugo. Você está certo no seu raciocínio. Que é dom, o próprio carisma recebido por dom. O Padre Jonas, no texto que eu mandei para vocês, ele escreve assim: o dom que está no coração do Pai está oculto no coração dele como fundador. É por graça do Espírito que ele vai conhecendo. Também este dom que nós recebemos está oculto para nós mesmos. E nós vamos conhecendo por uma revelação do Espírito. Só o Espírito é que dá a graça desse conhecimento. E nos dá a graça de fazer entender justamente a finalidade pelo qual eu sou vocacionada. Então, é preciso saber ler os sinais dos tempos. É preciso saber ler os sinais de Deus que continua a atuar na história, mas que atua na minha história pessoal.
Então, existe uma finalidade pelo qual eu sou vocacionado a ser Canção Nova? Existe. Existe um para quê? Existe. Quando Deus cria para. Então, isso é importante. Foi dito que a missão específica não corresponde àquilo que eu faço, mas é aquilo que eu sou, aquilo que dá vida ao carisma. Isso mesmo. Então, vou pegar o meu exemplo de hoje. Imagina se eu estivesse pegada aquilo que eu estou fazendo na equipe vocacional. Com uma notícia daquela, eu ia desmontar. Não ia? Ou então, saber que a minha função agora ela é executiva, administrativa, e que eu vou ter que me desvincular daquilo que é próprio do meu dia a dia. O atendimento das pessoas, a formação, que vai mudar a minha vida totalmente. E que, de repente, eu nem sei se eu vou poder ficar na casa dos prés até o final do ano. Então, se eu tivesse presa ao que eu faço, nesse momento eu estaria perdida. Mas eu sei o que eu sou. E eu não vou deixar de ser o que eu sou. Entenderam? Daí essa importância da gente descobrir aquilo que Deus nos constituiu dentro do carisma. Nosso lugar, aquilo que eu sou na Canção Nova. Porque isso faz a gente transcender as dificuldades, transcender os sofrimentos, transcender as decepções, transcender as mágoas, transcender aquilo que talvez não venha de encontro com aquilo que eu esperava. Entende? Então isso é importante. Por isso que a alegria do Senhor é a nossa força, né? É a parte do dom que me cabe. Para que eu dou a minha vida na comunidade. É isso mesmo, Hugo. Você está certo. Refletindo um pouco sobre a questão do para que eu dou a vida na comunidade, considero que estamos entrando no campo da logoterapia. Não necessariamente, porque Jesus Cristo já falou isso antes de Viktor Frankl. Mas é claro, Deus também dá a graça da ciência que nos auxilia, né, nessas razões pelas quais nós acreditamos. Porque a gente precisa também ter razões porque cremos, não é assim? Então a ciência ajuda. É aquilo que o Cientini falava na escola de formadores. Existem os elementos... Como que ele chamou? Quando ele falou que eram os elementos teológicos, que eram as raízes. Existe a dimensão teológica, mas existe também a dimensão humana, que se serve das outras ciências. Exato, os elementos hermenêuticos e os outros elementos... Então, nesse sentido, a gente também não deixa de buscar essa colaboração das ciências. Então, tem muito da teoria de Viktor Frankl, eu poderia dizer, tem e não tem. Se eu for olhar pela teoria da logoterapia, sim, vai se encaixar. Mas se eu olho pela ótica do Evangelho, eu vejo que é aquilo que Jesus ensinou. Entendeu? Que a própria logoterapia vem nos ajudar, não é? E aí a beleza da teoria de Viktor Frankl, que não olha os casos defeituosos, mas procura a busca pelo sentido naquilo que é normal, que é comum do ser humano, que é próprio do ser humano, como ele vai dizer. Certo? Você se expressou bem, era isso mesmo. Depois tem a Neide também, que fez a partilha dela, mas vamos entrar no texto do Carisma dos Fundadores. Vocês têm o texto aí? Vocês imprimiram? Que eu queria hoje entrar, então, no Carisma dos Fundadores, partindo do significado do termo. É bom vocês imprimirem.
Não, Carisma dos Fundadores, a parte 2, de semana passada que eu postei. É continuação, na verdade, se vocês olharem, né? É o tema do dicionário da vida consagrada, o texto do dicionário da vida consagrada. Eu vou lendo e aí vou fazendo as colocações. Neste tempo fecundo de reflexão, nasce pouco depois do Vaticano II a expressão carisma dos fundadores. Então, o termo carisma dos fundadores nasce depois do Concílio Vaticano II. Já tinha falado isso para vocês. Paulo VI é o primeiro a usar essa terminologia ao dirigir-se ao capítulo geral especial dos padres monfortianos e aos irmãos da instrução cristã de São Gabriel. O dia bonito que eu falei para vocês, 31 de maio de 1969. É João Paulo II depois que vai usar essa mesma terminologia, carisma dos fundadores, para as novas formas de vida consagrada, para os novos movimentos eclesiais e para as novas comunidades. Então, até João Paulo II, esse termo, carisma dos fundadores, ele era atribuído somente aos institutos de vida consagrada, aos institutos próprios da vida religiosa. E João Paulo II, na festa de Pentecostes, aquela famosa festa de Pentecostes de 1998, que a gente tem o texto lá no material de apoio, ele vai usar esse termo, carisma dos fundadores, para as novas comunidades. O que significa exatamente este termo, carisma dos fundadores? Então, aí, a letra A, significado do termo. A expressão carisma dos fundadores designa, em seu sentido geral, aquele dom do Espírito oferecido benevolamente por Deus a alguns fundadores, homens ou mulheres, a fim de produzir neles determinadas capacidades que os fazem aptos para dar à luz novas comunidades de vida consagrada na igreja. Então, carisma dos fundadores, carisma de fundação, carisma que é próprio de fundador, é essa graça que aqueles fundadores recebem, como o Padre Jonas recebeu, de fazer vir à luz uma nova forma de vida consagrada. Essa nova forma de vida consagrada, que tem uma identidade, que tem uma espiritualidade própria, que tem uma missão específica, é o carisma de fundação, da fundação. Entenderam? A definição mais completa oferece não sei falar o latim, mas esse documento, Multius Relatione, não sei falar, MR número 11. O carisma próprio dos fundadores se revela como experiência do Espírito, transmitida aos próprios discípulos para ser por eles vivida, exige experiência, custodiada. Todos aqueles que fazem parte do carisma da fundação, que receberam de Deus, têm a missão de guardar, de cuidar, custodiar esse carisma. Muitos falam assim, a Verinha é guardiã do carisma. Todos nós somos guardiões do carisma. Todos nós precisamos cuidar da inspiração original, daquela experiência do Espírito que foi dada ao nosso fundador. Aprofundada, veja, é um mistério que não se esgota, mas que pode ser penetrado, adentrado e desenvolvida constantemente em sintonia com o corpo de Cristo em crescimento perene. Um carisma que não produz frutos, um carisma que não cresce, ele não é verdadeiro.
a Canção Nova, ela tem que parar de crescer? Ela não pode parar de crescer. Ela é chamada a dar frutos. Em sintonia com o corpo de Cristo. Aqui revela uma característica própria do carisma da fundação, que é ser eclesial. Ele nasce no seio da igreja, para a igreja. Né? Ele é da igreja. A Canção Nova, ela não pertence mais a si mesmo. Dom Alberto, nesses dias de assembleia, ele usou uma expressão bonita. O dom não pertence a vocês. Ele é do Pai. Ele foi dado, mas ele é do Pai. Nós somos os administradores deste dom que nós recebemos. É um dom precioso em vasos de barro. Mas Bento já abriu o pontificado dele dizendo assim, né, que Deus continua se servindo de instrumentos fracos, incapacitados e pobres. Por isso, a igreja sustenta e defende a índole própria dos diversos institutos religiosos. Quais são os elementos característicos do carisma dos fundadores? Esse dom é, em primeiro lugar, pessoal, no sentido de que transforma a pessoa do fundador, preparando-o para uma vocação e missão particular na igreja. Então, o carisma dos fundadores, ele é, num primeiro momento, pessoal. Por quê? Porque ele é o dom dado a alguém para fazer nascer no tempo, na história, num determinado lugar, uma nova forma de vida consagrada. Em segundo lugar, ele é coletivo. Aí vai entrar a diferença. Carisma de fundador, carisma do fundador. Carisma de fundador é intransferível, é pessoal, é uma graça dada somente ao fundador, de fundar aquela nova forma de vida consagrada. Não vai existir outro fundador na Canção Nova. O fundador da Canção Nova é o Monsenhor Jonas Abib. Esse dom foi dado a ele recebeu o dom de fundar a Canção Nova. Ele é coletivo, comunitário, pelo fato de implicar outras pessoas a fim de que realizem o mesmo projeto divino. Aí entra a dimensão do carisma do fundador. O que é o carisma do fundador? É o espírito do carisma de fundação. É o espírito da fundação, é a identidade. A Canção Nova, ela tem uma identidade própria, a Canção Nova tem uma missão própria, a Canção Nova tem os princípios próprios que a regem, que a conduz. É esse espírito que nós recebemos. Isso é coletivo e comunitário. Então, eu posso dizer assim, o carisma de fundador, ele é pessoal e intransferível. O carisma do fundador, ele é coletivo, ele é comunitário, nós o recebemos. É a parte do dom que nós recebemos. Entenderam? Mas que depende daquela experiência do fundador. É finalmente eclesial, porque através do fundador e da sua comunidade se oferece a toda a igreja para a sua edificação dinâmica. Toda a igreja, como unidade de união orgânica, é chamada a colher os frutos deste carisma particular. Terá caracteres de permanência ou de provisoriedade. Ou seja, um carisma, ele é sempre em vista de uma necessidade da própria igreja. Essa necessidade, ela pode ser passageira, para aquele momento. E uma vez atendida aquela necessidade, aquele carisma deixa de existir. Mas pode ser uma necessidade que não seja temporária. Daí o caráter de perenidade de um carisma.
terá caracteres de permanência ou de provisoriedade, segundo pertença ou não às linhas forças do espírito, que não pode ser circunscritas a um lugar ou épocas determinados, mas se inscrevem numa existência que evoca perenemente a vida em, com, por Cristo. Então, aí entra o outro elemento característico de todo carisma. Ele é cristocêntrico. E aí aquilo que eu falava, todo carisma, ele revela o mistério de Cristo. Que, segundo a experiência fundante do fundador, ele quer ser revelado ao mundo de uma forma nova. Então, seja, ele revela o rosto de Cristo de uma forma nova. Pode até ter características semelhantes a outros carismas, mas sempre a forma de se viver, de se revelar, ela vai ser original. A gente poderia dizer assim, o Padre Jonas fez uma cópia dos salesianos na Canção Nova? Não, a forma da gente viver determinados elementos do carisma salesiano é totalmente original. É para este tempo, para as necessidades de hoje. Entenderam? Então, o que vai determinar a permanência ou a provisoriedade é justamente essa necessidade pela qual Deus suscitou aquele carisma. Enquanto houver alguém que não foi evangelizado, a Canção Nova ela tem razão de existir. Certo? Enquanto houver alguém que foi evangelizado, que alguém que foi batizado, mas não evangelizado, ela vai ter necessidade de existir. Enquanto houver alguém que não experimentou a restauração da vida nova em Cristo, a Canção Nova vai ter necessidade de existir. Então, por aquilo que a história foi mostrando, os fatos, o nosso carisma ele não é provisório. Ele tem a característica de permanência. Certo? Aqui ele faz agora uma distinção conotativa, justamente disso que eu venho falando, do carisma de fundador e o carisma do fundador. Olha, ao se falar carisma dos fundadores, é mister distinguir o carisma de fundador, indica-se o dom, em sentido geral, que habilita uma pessoa para iniciar uma nova fundação, prescindindo das modalidades históricas de atuação e de seus conteúdos específicos espirituais. Está bem claro, não está? Carisma de fundador é o dom de fundar, de fazer nascer e vir à luz uma nova forma de vida consagrada. Com a expressão carisma do fundador, faz-se referência ao conteúdo mais específico do dom, inerente de um modo singular a todo fundador para perceber, viver e mostrar na história uma experiência particular do mistério de Cristo segundo as notas originais que caracterizam o fundador. Então veja como que o próprio dom de fundar, ele sofre a mediação da história do próprio fundador. O que o Padre Jonas escreve nos nossos documentos, Canção Nova é uma fundação? Ele diz assim, olhando os fatos, hoje eu posso dizer que a história da Canção Nova é a história da minha vida. E à medida que a gente vai fazendo a experiência de pertença, a gente vai se vendo nessa história. Que a história da Canção Nova se torna também a nossa história. E se entrelaça com a nossa história de vida. Hoje na formação lá no grupo que faz um estudo para discernimento de estado de vida, a Anice testemunhou que
hoje, com a formação e lendo sobre o que é o celibato, o que é a virgindade consagrada, ela consegue identificar na história dela elementos desse chamado que ela não tinha consciência. Daí se explica no nosso processo formativo a dimensão de história de salvação pessoal. Dessa releitura da história da nossa vida, não numa ótica de escrever uma biografia, né? Mas na dimensão de identificar a mão providente de Deus que vai conduzindo os fatos e os acontecimentos da minha vida. Deus presente na minha história. Então, um sentido bem diferente, né? Porque houve um ato fundador no coração de Deus. Fomos criados juntos. E aí, cada um vai chegando no seu tempo. Porque o dom se encarna na história também. E uma vez que ele se encarna na história, cada pessoa que é vocacionada chega a seu tempo. Foi essa a reflexão que a Tarciana fez no fórum. Certo? Veja como é que eu leio tudo e respondo tudo. A transmissão de um carisma, como se dá? O carisma de fundador é intransferível. Por quê, Liliane? O carisma de fundador é intransferível. Para fundar uma nova forma de vida consagrada. Então, veja, o carisma de fundador é intransferível, porque corresponde somente ao fundador inaugurar essa iniciativa na história. Somente a ele corresponde criar novo e particular estilo de vida espiritual. Ao carisma de fundador, enquanto fundador, pertence àquelas características únicas e irrepetíveis e que não se podem ideologizar nem imitar. Ao contrário, o que é transmitível? O que nós recebemos? É transmissível à comunidade dos discípulos, à comunidade daqueles que são vocacionados àquele determinado carisma. Se nos ativermos a assimilação e interiorização do espírito do fundador. Então, veja, não é imitar o Padre Jonas. Não é querer ser um outro Joninhas, mas é querer entender como o nosso fundador respondeu à experiência que Deus suscitou no coração dele. Assimilar a maneira como ele vai respondendo a essa caminhada espiritual que o próprio carisma da fundação suscita, porque é uma graça de um novo e particular estilo de vida espiritual. O fim é sempre a união com Deus. É mais ou menos assim. Diversos caminhos fazem a gente chegar a Roma, não é assim? Todos os caminhos levam para Roma. Todos os carismas levam para o fim que é Deus. Mas cada carisma porta consigo um jeito novo e particular de um estilo de vida espiritual. Então, é assimilar esse espírito do fundador que permite à própria comunidade de discípulos viver, desenvolver e levar a cumprimento o projeto e os conteúdos da experiência fundante. Qual é a origem da experiência fundante do nosso carisma? E para vós, quem dizeis que eu sou? O mistério, qual é o mistério cristológico escondido
atrás dessa experiência fundante? Mas o mistério de Cristo que comunica a vida que ele vivia com o Pai. Por isso a nossa missão é comunicar Jesus e a vida nova que ele veio trazer. O padre, ele não define a nossa missão, ele define a nossa missão como evangelizar, mas ele define evangelizar como comunicar a vida que Jesus vivia com o Pai, a vida nova que ele veio trazer, a experiência do reino, fazer o reino presente no meio de nós. E aí eu pergunto, qual foi o ato perfeito de comunicação de Deus com os homens? A encarnação. Então, qual é o mistério cristológico do nosso carisma? Encarnação. Fazer Jesus presente, tornar Jesus presente no meio de nós. Fazer a encarnação acontecer. E fazer a encarnação acontecer significa Deus continua comunicando-se com o homem. Muda totalmente a visão de utilização dos meios de comunicação social. Não muda? Então, é fazer o verbo encarnado no nosso meio. Fazer Jesus presente. Mas o mistério da encarnação, ele não está desvinculado do próprio mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Veja como que o carisma Canção Nova, ele é complexo. E quanta coisa tem para se aprofundar nele. É inesgotável. E se atualiza o carisma à medida que esse encontro com Cristo é renovado a cada dia. Lembra do texto do cardeal Suenes? Eu sou um homem de esperança porque eu creio que a regra da providência desse Deus é o inesperado. Ele é novo. E eu posso me encontrar com ele a cada novo dia. Então, na verdade, nós, Canção Nova, temos que ser homens e mulheres de esperança. É só agora que eu entendi, em tudo e sempre, um olhar de esperança. Este é processo que não acontece por meio de mecanismos automáticos ou intelectuais, mas unicamente através da sintonia e do conteúdo radical entre o espírito do discípulo e o do fundador. Daí a importância da gente se debruçar sobre os escritos do nosso fundador. Daí um elemento característico de todo o processo formativo é a tradição do próprio carisma, elemento característico do processo formativo é tudo aquilo que o fundador diz sobre o dom e aquilo que ele fala e aquilo que ele escreve. Nós precisamos estar em sintonia com a voz do nosso fundador. Nós precisamos estar em sintonia com aquilo que ele já escreveu sobre a Canção Nova. Nós precisamos estar em sintonia sobre aquilo que ele não fala, mas que a vida dele está falando. Hoje ele fala tão pouco, mas o que ele está falando? O que tem por detrás disso? Se a gente não tem essa sintonia, vai se esvaziando a nossa vocação. E a beleza do carisma da fundação é que essa experiência, como eu sempre digo nas formações, o carisma responde
a todas as nossas perguntas existenciais, espirituais. Ele tem tudo. Tem tudo. Eu não preciso buscar em outra fonte. Ele tem tudo. A transmissão do carisma aos discípulos em suas notas espirituais características comporta, com efeito, profunda interação com o carisma de e do discípulo. Dom oferecido a algumas pessoas para se relacionarem fecundamente com a mesma experiência do espírito do fundador e dar assim um corpo histórico à nova e peculiar forma de vida cristã no seio da igreja.